Olá! Boa tarde! Muito bem-vindo à nossa live sobre a composição da banca organizadora do concurso de soldado da Brigada Militar. Então, foi publicada ontem, dia 7 de maio, a composição da banca examinadora, ou seja, os professores que vão elaborar as provas de português, de matemática, de legislação, conhecimentos específicos, enfim. E sobre matemática, então, o que a gente pode falar? Coloquei aqui pra gente o nome do professor. Então, este documento foi publicado no Diário Oficial e está também disponível no site da Fundatec, que se chama, então, Composição da Banca Examinadora do Concurso. Para matemática, que é a parte que me cabe, professor Juarez Horácio Gomes de Lima Júnior. Então, o que a gente faz com essa informação? A gente vai lá, né? Eu fui lá e pesquisei algumas provas que foram feitas por esse mesmo examinador. Não são todas as provas da Fundatec que você vai encontrar qual é o professor examinador. Então, algumas delas a gente tem acesso a essa informação. Então, eu fui lá pesquisar e descobri algumas provas feitas por esse mesmo examinador. Para que fazer isso? Para identificar quais são os tipos de enunciado mais frequentes, os conteúdos de maior cobrança por esse professor, para a gente ter uma noção do que esperar da prova de soldado da Brigada Militar. Então você pode fazer isso também com os demais professores, com a prova de português, com a prova de informática, para ter uma noção dos conteúdos mais cobrados por aquela composição da banca. Então, de matemática, professor Juarez Horácio Gomes de Lima Júnior. Deixa eu só dar uma olhadinha se temos mensagem, tudo certo? Boa tarde quem está chegando. Boa tarde, Vitória, Leiara, Matheus, Eduardo. Então, boa noite, não, boa tarde, e a gente vai fazer questões, então, de provas. A respeito de provas feitas por esse examinador, anotei aqui, eu trouxe uma cola, tá? A respeito de provas feitas por esse examinador. Porto Mauá, uma prova que foi aplicada em 2019, Água Santa, também de 2019, Tramandaí, de 2021, Comur, de 2020, Panambi, de 2019, as provas mais recentes, atenção para as provas mais recentes. Aratiba, uma prova que foi aplicada este ano. A gente até já fez algumas questões dessa prova de Aratiba aqui, na outra live que nós tivemos há um mês. Santo Augusto, deve ser só para cargo de nível superior, mas também esse ano, com conteúdos de matemática feitas por este mesmo examinador. E além dessas provas que eu mencionei, ele ainda vai ser o examinador da prova do Conselho Regional de Contabilidade, prova que será aplicada nas próximas semanas, em maio ainda, que a gente vai poder usar então como revisão para a prova da Brigada Militar. No material, o material está na descrição do vídeo, está fixado ali no chat, questões da Fundatec, só que mais do que questões da Fundatec, são questões de provas que foram feitas por este examinador, Juarez Horácio. Tá? Dúvidas que surgirem, boa tarde João, Jordana, Patrick, Eliel, Lucas. Tá? Boa tarde a todos que estão chegando e vou deixando um boa tarde, bom dia, boa noite, bom domingo para quem vai assistir isso depois. A live vai ficar salva e você pode assistir isso novamente quantas vezes quiser. Porque a ideia é resolver questões. Tá? Nossa ideia é resolver questões. Tudo pronto então? Vamos lá. Acalmou o coração? Agora, questões. Há um mês da prova, estamos a um mês da prova, hoje 8 de maio, um mês para a prova de soldado da Brigada Militar. 30.652 inscritos, inscrições homologadas por enquanto, 30.600 aproximadamente. Vamos buscar a tua vaga, né? Fazendo questões. A questão 1, então, que eu coloquei, prova de Tramandaí, sobre regra de 3. Para a gente revisar juntos aqui uma regra de 3 composta. 8 funcionários levam 4 dias para produzir 160 peças. Se 2 funcionários forem dispensados, bom, eram 8, se 2 forem dispensados, sobram 6. Para produzir 300 peças do mesmo modelo,
quantos dias serão necessários. Uma regra de 3 composta. Nas provas aplicadas por esse examinador, quase todas elas têm uma questão de regra de 3. A maioria das questões que eu encontrei era regra de 3 simples. Regra de 3 simples e diretamente proporcional. Então, o que eu fiz? Escolhi uma regra de 3 composta, que é o que seria um pouquinho mais difícil dentro deste conteúdo. Tá? Porque se a gente tem uma regra de 3 simples, aumentou uma, aumenta a outra, é diretamente proporcional, multiplica em x e resolve a proporção. Regra de 3 simples é inversamente proporcional, aumenta uma, a outra diminui, a gente inverte uma das razões antes de multiplicar. E agora, quando é composta, como é o caso, o que a gente pode fazer? Uma das minhas sugestões é tenta agrupar duas informações. O que significa 160 peças para 8 funcionários? 160 dividido por 8 dá 20. 20 peças para cada funcionário. Isso leva 4 dias. Agora, vai mudar para 300 peças com 6 funcionários. O que significa 300 peças com 6 funcionários? 50 peças para cada um. Então, olha o que a gente tem, passando a limpo, resumindo. 20 peças leva 4 dias de trabalho. 50 peças, então, quanto tempo vai levar? Eu armei como regra de 3 simples agora, e se você achar que é necessário, pode resolver essa regra de 3 simples. Se forem mais peças, vai levar mais tempo, diretamente proporcional. Mas ainda dá para continuar raciocinando sobre isso, interpretando, entendendo. Olha o que a gente tem aqui, 20 peças em 4 dias, o que significa? 20 peças em 4 dias. São 5 peças por dia. É possível fazer 5 peças por dia. E daí, para fazer 50 peças, quantos dias serão necessários? Para fazer 50 peças, vai precisar de 50 dividido por 5, 10 dias. 50 peças, se consegue fazer 5 a cada dia, um total de 10 dias. Então, pode marcar aqui, letra C de casa, C de coração, é a correta nessa questão. Essa é uma forma de resolver e eu gosto dela. É mais compreensão, interpretação, raciocínio do que conta. Tentar juntar duas informações e se quando chegar nesse momento aqui, ó, chegou aqui e você quer resolver da forma convencional, multiplicar aqui em x, também funciona. Também funciona. Se for mais peças para produzir, leva mais tempo, diretamente proporcional, só multiplicar em x e você também chega nos 10 dias. Agora, digamos que, professora, eu prefiro da forma convencional, eu quero fazer toda a conta. A gente tem 8 funcionários para fazer 160 peças, que levam 4 dias. 2 funcionários a menos, então são 6. Para produzir 300 peças, quantos dias vai levar? Regra de 3 composta, e a gente tem que primeiro avaliar a relação entre as grandezas, se elas são proporcionais ou inversamente proporcionais. Cada grandeza em relação ao x. Se tem menos funcionários, vai levar mais tempo. Isso não está escrito no enunciado, a gente tem que entender essa relação. Esquece por enquanto as peças e compara número de funcionários e número de dias. Se tem menos pessoas trabalhando, vai levar mais tempo para fazer o trabalho. Inversamente proporcional. Daí esquece os funcionários e olha a relação entre peças e dias. Se tem mais peças a serem produzidas, mais dias de trabalho. Essa relação é diretamente proporcional. Mais peças, mais dias. Se é diretamente proporcional, a gente vai registrar com setas que combinam, que são no mesmo sentido. Esta seta aqui, ó, já está colocada para cima, então essa ficará para cima também para representar que a relação entre peças e dias é diretamente proporcional. O que ficou virado aqui então? Só essa primeira em relação às outras. Eu vou inverter só essa primeira, é essa a função das setas. Daí eu copio primeiro a razão que tem o x, 4, para x. Quando eu vou copiar essa primeira, tem que inverter, coloco o 6 para cima e o 8 para baixo.
A outra razão, só copiar. E eu tenho aqui essa proporção para resolver. Se não quiser simplificar nada, tá? Se não quiser simplificar nada, você vai fazer aí a multiplicação de cima com de cima, de baixo com de baixo. Minha sugestão, 160 para dividir por 8 dá 20. Acho que convém simplificar pelo menos um pouco. E o 6 dividido por 6 dá 1, 300 por 6 dá 50. Esse simplificar é dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. Facilita as contas. O que sobrou? Vou passar aqui a limpo. Sobrou 4 para x e aqui na direita sobrou 20 para 50. Que dá para simplificar também um zero de cima e um zero de baixo. E agora multiplica em x. Multiplicando em x a gente tem 2 vezes x igual a 4 vezes 5. 2x é igual a 20, portanto x é igual a 10. Então, da mesma forma que a gente tinha encontrado na solução anterior, está resolvido aí da maneira convencional, usando regra de 3 composta. X igual a 10, marcamos a alternativa C como correta nessa questão. Tudo certo? Eu vou dar uma conferidinha aqui, se está tudo bem. Tem essa cola disponível? Qual cola disponível? Mateus, qual cola você se refere? Diga-me. Se eu puder ajudar, eu disponibilizo. Qual é a cola que você precisa? Questão 2. Minha cola, lembrei. Sim, eu boto depois na descrição do vídeo ou nos comentários, tá? Eu deixo ali anotado quais são as provas feitas por esse professor de matemática em outros concursos. É isso, né? A cola que eu trouxe o papelzinho anotado, quais provas. Tá? Eu coloco ali depois. Considerando, para ver que eu fiz o tema de casa, né? Marquei a live, separei as questões, pesquisei sobre o examinador, fiz meu tema de casa. Questão 2. Uma questão sobre conjuntos também da prova de Tramandaí. Considerando dois conjuntos A e B, o conjunto A tem o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12, e o conjunto B, além desses, observa aqui, o 2, o 4, tem nos dois conjuntos. O 2 está aqui e está aqui também. O 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. Observa que o conjunto A está contido no conjunto B. Agora, o que o enunciado pede? Assinale a alternativa correta. Letra A, o conjunto A contém o conjunto B. O conjunto A contém o conjunto B. Contido, o de dentro. Contém o de fora. Tá? Então, sempre contido é o menor e contém é o maior. Um conjunto, no caso, o conjunto A, está contido no conjunto B. O conjunto A está contido no conjunto B. Eu posso dizer que o B, que é o maior, contém o conjunto A. O conjunto A contém o conjunto B? Não. O conjunto A está contido no conjunto B. Então, letra A está errada. O conjunto A está contido no conjunto B? Sim, o conjunto A está contido no conjunto B. Esta é a resposta. Pensa em Rio Grande do Sul e Brasil. Rio Grande do Sul está contido no Brasil. Rio Grande do Sul está dentro, então Rio Grande do Sul contido no Brasil. E o Brasil contém o estado do Rio Grande do Sul. O de dentro sempre contido, o de fora é o que contém. Certo? Questão 3. Outro tipo de enunciado que é muito frequente nas provas da Fundatec, mesmo para outros examinadores. E particularmente em provas deste examinador a gente encontra outras questões como essa. Calcular o valor da imagem de uma função para um determinado elemento do domínio. Importante lembrar o seguinte, elemento do domínio é valor do x. Imagem, que é o que ele está pedindo, o valor da imagem é valor do y. É o valor da função.
Função funciona assim, para cada valor de x, a gente calcula um valor correspondente que é o y. Aqui a gente tem a função f de x igual a 6x menos 12. F de x igual a 6x menos 12. Para cada valor de x, a gente substitui o valor do x e calcula qual é a sua imagem, qual é o valor correspondente. E aqui a pergunta qual é? Determine o valor da imagem, qual é o valor da função, qual é o valor do y, quando o elemento do domínio for igual a 8. F de 8. É colocar o 8 no lugar do x. Observa que esse x que está aqui é o mesmo que está ali na função. Se o x for 8, você coloca o 8 lá no lugar do x e calcula. Primeiro se faz a multiplicação, então 6 vezes 8, 48. 48 menos 12, 36. Esse é o valor da imagem daquele elemento. Quando o x for igual a 8, o y vai ser igual a 36. Isso é a imagem deste elemento. Pode marcar aqui, então, letra C é a correta nessa questão. Prova de Aratiba, prova que foi aplicada este ano, 2025, cargos de nível médio. Questão 4, vamos ver então os comentários aqui que temos por enquanto. Dificuldade de interpretar o enunciado melhora muito fazendo questões, que são tipos de enunciados. A gente observa se é um problema de análise combinatória, se é um problema de equações, se é uma regra de 3, à medida que a gente faz questões. Interpretar enunciado melhora muito fazendo questões. Os enunciados se repetem bastante, então fazer questões é o caminho. Eric diz que a maior dificuldade é em geometria. Faremos já questões também de geometria. Mas Fundatec e Geometria cobra principalmente Teorema de Pitágoras, área e comprimento do círculo, que a gente vai revisar aqui também. Certo? Então, bora lá. Questão 4. Em um processo seletivo, uma determinada empresa aplicou uma prova com 50 questões para os candidatos. O sistema de avaliação funcionou da seguinte maneira: para cada acerto, o candidato somava 4 pontos e para cada erro perdia 1 ponto, descontava-se 1 ponto. E um determinado candidato somou 130 pontos. Aqui, para quem fala que tem dificuldade de interpretar o enunciado, saber o que vai usar. Olha o que a questão fala. Fala numa prova com 50 questões. Fala na pontuação total, o candidato somou 130 pontos. E ganhava 4 pontos para cada acerto. Perdia 1 ponto para cada erro. O que a gente sabe? Sabe o total de questões. Sabe o total de pontos. Agora, quantos acertos? Não sei. Quantos erros? Não sei. Eu sei que cada acerto ganha 4 pontos. Eu sei que cada erro perde 1 ponto, mas eu não sei quantos erros nem quantos acertos. Percebe? Isso que a gente não sabe o que é, quanto é, a gente vai dar nomes, vai chamar de letras, incógnitas. Eu vou chamar de x o número de acertos e vou chamar de y o número de erros. Y, número de erros. A gente sabe o total de questões da prova, são 50. Quer dizer, então, que somando erros e acertos tem que dar 50. São 50 questões, ou erra ou acerta. Somando os acertos e os erros tem que dar 50. X mais Y é igual a 50. Agora, sobre a pontuação. Cada acerto gera 4 pontos. Dessas 50 questões, imagina que acertou 30. Se acertar 30 questões, que conta a gente tem que fazer? 4 vezes 30. Se acertar 31, 4 vezes 31. Se acertar 40 questões, 4 vezes 40. Se acertar 45, 4 vezes 45. É 4 vezes o número de questões certas. 4 vezes x. E perde 1 ponto para cada erro. Errou 1, perdeu 1 ponto. Errou 2, perdeu 2 pontos. Errou 3, perdeu 3 pontos. Errou 4, perdeu 4 pontos.
Errou 5, perdeu 5 pontos. Errou 20, perdeu 20 pontos. Errou Y, perdeu Y pontos. E a pontuação obtida por um certo candidato foi 130. E aqui a gente tem um sistema de equações. E esse tipo de enunciado, exatamente com essa historinha aí de erros e acertos, não é novidade em prova. Nem na Fundatec, nem em outras bancas. Somando acertos e erros, total de questões. E depois a pontuação, que no caso são 130. Um sistema de equações a gente pode resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. Nesse caso, o sistema está prontinho para usar o método da adição. Prontinho. Por que está pronto para usar o método da adição? Aqui eu tenho 1x. 1x mais 4x são 5x. 1y somado com menos y dá zero. É esse o objetivo da adição. Eliminar uma incógnita. 50 mais 30 mais 130, 180. Sobrou então 180 dividido por 5, que dá 36. Não olhe as alternativas ainda nesse momento. Pode até ser a resposta, mas nessa hora tem que olhar e entender o que você achou aqui. Terminou o cálculo, olha, o que eu achei aqui? O que é o x? O x é o número de acertos. E eu achei o x. Volta no enunciado e relembra qual é a pergunta. Qual é a pergunta? Quantas perguntas ele acertou? Então pronto, já cheguei na resposta, 36. Pode marcar aqui, letra A é a correta nessa questão. Mas fica de olho na pergunta. Isso é sério, seríssimo. Porque fez a conta, achou 36. Se atira na alternativa e de repente a questão pede quantas ele errou? Bom, são 50 questões. Se acertou 36, errou 14. Então depende da pergunta, a resposta podia ser 36, a resposta podia ser 14, podia perguntar uma outra coisa. Cuidado com a pergunta. E se você faz por substituição, de isola, substitui, de repente você encontra primeiro o valor do y, acha primeiro quantas errou. Chegou no 14, tá tudo certo até ali. Errou 14, são 50 questões, acertou 36. Então, cuidado com a pergunta, tem que criar esse hábito para não errar na hora da prova. Terminou a conta, o que eu achei aqui? Qual era a pergunta mesmo? E só depois as alternativas. Vamos ver o que temos aqui de comentários. Todas essas questões foram feitas pelo mesmo examinador que fará a prova de soldado da Brigada Militar. Tá? Todas essas questões que eu coloquei aqui no material são do examinador, professor Juarez Horácio Gomes. Aratiba. Prova também aplicada em janeiro de 2025. Aqui uma questão de cargo, botei como cargo ali de nível superior, mas meramente informativo, porque é um tipo de enunciado que cai tanto nas provas de nível médio quanto nas provas de nível superior, e a gente já viu isso aqui em outros momentos. A soma das raízes da equação do segundo grau. Equação do segundo grau tem a seguinte cara. Equação do segundo grau é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a é sempre o coeficiente do x ao quadrado, o b é sempre o coeficiente do x e c é sempre o que está sozinho. Mesmo que seja em outra ordem, mesmo que falte algum dos termos, o a é sempre do x ao quadrado, o b é sempre do x e c é sempre o que está sozinho. Qual é a pergunta aqui? A soma das raízes. Para encontrar as raízes, poderíamos fazer fórmula de Bhaskara. Se você pensou, se você fez isso, tá certo. Tá? Encontrar as raízes, Bhaskara, ok, pode ser. Mas eu preciso que você saiba direto calcular a soma das raízes. Soma das raízes é menos b sobre a. E para isso não importa quais são as raízes. Soma das raízes, menos b sobre a. Nesta equação, o a é 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. Não aparece nada, aquele a é 1. O b é o 26, positivo. E o c é menos 27.
Então, essa soma das raízes fica menos b dividido pelo a, que é 1. Portanto, a soma é menos 26. Pode marcar aqui, letra C de casa, é a correta nessa questão. E não interessa quais são as raízes. Pode fazer a fórmula de Bhaskara? Pode. Precisa? Não precisa. Nesta equação, o a vale 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, o b é 26, que é o coeficiente do x, e o c é menos 27, que é o termo independente. Soma das raízes menos b sobre a, se você ainda não memorizou isso, está em tempo. Tira isso do papel, tira isso da tela, guarda na memória e guarda no coração. Bastante usado nas provas. Soma das raízes menos b sobre a. E aproveita e anota que o produto das raízes é c sobre a. Produto das raízes. C sobre a. Tá? Essas duas relações são importantes aí para a prova, com certeza. Questão 6. Antes da questão 6, perguntas. A live vai ficar salva? Sim, ficará salva. O que mais? Tô vendo vários che por aqui. Assuntos que eu acho que tem que dar maior ênfase agora na reta final. Funções. Funções, principalmente função do primeiro e do segundo grau, que é o que normalmente é cobrado nas provas da Fundatec. Calcular a imagem de um elemento, como a gente fez, saber sobre o produto das raízes, saber calcular o vértice da função do segundo grau, saber resolver um sistema de equações. Na parte de geometria, Pitágoras é muito usado, cálculo da área do círculo. Esses são os assuntos mais. Mas esse professor recentemente também colocou questões de progressões aritméticas e geométricas nas provas. Então, a gente pode fazer uma aposta aí também de que cai alguma questão sobre progressões aritméticas e geométricas, que não é um assunto habitual na Fundatec. Pode aparecer em razão do examinador que foi definido. Muito bem, continuando então, questão 6. Analise a figura a seguir. A medida do valor x, a medida de x em metros, qual é? O ideal é que houvesse aqui uma indicação de ângulo reto ou que o enunciado dissesse que se trata de um retângulo, tá? Porque o teorema de Pitágoras a gente só aplica num triângulo retângulo. O objetivo da questão é aplicar teorema de Pitágoras. A gente tem aqui um triângulo retângulo, a gente quer saber a diagonal do retângulo, que é a hipotenusa deste triângulo. Mas, para ficar perfeitinho, ou no desenho a indicação de ângulo reto, ou o enunciado que falasse que era um retângulo. São coisas que, se acontecer na hora da prova, eu sou uma que vou orientar recurso para uma questão como essa. Mas aí depende de pressão sobre a banca para que ela tome alguma atitude de anulação. Então, dá para fazer a questão, a ideia é usar o teorema de Pitágoras, mas ela não está bem construída. O que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. O que são catetos? O que é hipotenusa? Catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é sempre o maior lado. Neste desenho, esse 7 é um cateto. Aqui 24 é outro cateto. Um cateto e cateto. E esse x é a hipotenusa do triângulo. É a diagonal do retângulo e é a hipotenusa deste triângulo. A hipotenusa é sempre o maior lado, ele sempre fica oposto ao ângulo de 90 graus. O que a gente quer saber? O valor do x. X ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. 24 ao quadrado, 576. 625.
Então, o x é raiz quadrada de 625, que é 25. 25 metros é o valor da hipotenusa, que corresponde à diagonal daquele retângulo. A medida do x em metros, então, é 25, pode marcar aqui letra B. É a correta nessa questão. Um comentário sobre quando a gente resolve, cheguei aqui, x ao quadrado igual a 625. Isso é uma equação do segundo grau e vai ter duas raízes. Aquele x, ele pode ser mais ou menos 25. 25 ao quadrado dá 625, assim como menos 25 ao quadrado também dá 625. Daí, no contexto de geometria, como é uma medida de comprimento, a solução negativa não serve. Mas aqui eu tenho duas raízes. Quando você chega aqui, aquele x podia ser menos 25 e podia ser 25. Não serve o negativo neste contexto. Mas é importante que você observe, porque se você vai resolver a equação do segundo grau, ela tem duas raízes. Aquele x ao quadrado igual a 625 tem duas raízes. 25 e menos 25. Tá? Então é importante lembrar desses detalhes. Aqui na geometria, dentro do contexto, porque é uma medida de comprimento, só por isso não pode ser uma medida negativa. Certo? Outra coisa sobre medidas, ficar atento, atenta, de olho na unidade de medida. Aqui foi tudo dado em metros, ó, 24 metros, 7 metros e a pergunta está em metros. Por isso a resposta aqui encontrada é 25 metros. Nada impede que na figura eu tenha as medidas em metros e a pergunta seja em centímetros, ou que as alternativas estejam em centímetros. Tomar esse cuidado então. Vamos dar uma olhada aqui. Qualquer pergunta que queira me mandar, tô aqui de olho nas perguntas. Tu acha que as questões vêm nesse nível? Aqui a ideia é fazer algumas questões da banca, essa questão também recente, prova de janeiro, feita por esse mesmo examinador, o mesmo professor. O que acontece, o que é difícil na Brigada Militar, o que é difícil na prova de soldado, a meu ver? A quantidade de conteúdos. A quantidade de conteúdos. Porque tem que saber funções, tem que saber geometria, tem que saber progressões, tem que saber análise combinatória, tem que saber frações, tem que saber porcentagem, tem que saber juros simples. Então são muitos conteúdos. Agora o nível das questões, não imagino que seja muito diferente disso não. Tá? Meu palpite sobre a prova é isso aí. É isso aqui. Questão 7. Qual é a área do círculo cujo diâmetro mede 18 centímetros? Utilize π igual a 3,14. Enunciado como esse tem aos montes na Fundatec. Aos montes. Muito, muito. Qual é a área, qual é o comprimento, qual é o raio de um círculo que tem área tal. O que é diâmetro? Diâmetro é o dobro do raio. Vou escrever dobro do raio. Diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro é o dobro do raio, e esse diâmetro mede 18, quanto mede o raio? 2 vezes o raio é 18. Então, significa que o raio mede 9 centímetros. O que é que está pedindo aqui na questão? A área. A área do círculo. A área é πr ao quadrado. Tem que saber as fórmulas de cor, senão a gente não faz geometria. Quando não precisa da fórmula, eu sou a primeira a dizer, não gasta tempo decorando isso. Entende como é que faz e não precisa decorar. Mas geometria precisa? Precisa saber a área do quadrado, a área do triângulo, a área do círculo. A área do círculo, πr ao quadrado. Essa área, então, π, 3,14, dado no enunciado, vezes o raio, que é 9, ao quadrado. 3,14, 9 ao quadrado, 81. Vou fazer aqui a multiplicação 3,14 vezes 81. Uma vez, esquece a vírgula e faz a multiplicação normal. Uma vez 314.
8 vezes 4 vezes 8, 32. 8 vezes 1, 8, mais 3, 11. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. 4, 3, 4, 5, 2. Quantas casas depois da vírgula a gente tinha aqui? Uma, duas. Então, no final, só marca ali 2 casas depois da vírgula. 254,34, letra E, é a correta nessa questão. 254,34, isto em centímetros quadrados. Outra coisa importante aqui, a unidade de área de superfície. Pediu a área, são unidades quadradas. Pode ser centímetro quadrado, pode ser metro quadrado, mas são unidades quadradas. Geometria é questão certa. Sim, eu acho muito provável que seja uma questão como essa. Área ou comprimento da circunferência. Outra coisa é ficar de olho na informação sobre o raio ou o diâmetro. Diâmetro é o dobro do raio. E se eu vou calcular a área, eu uso o valor do raio, como é o caso aqui. Não é o que a gente precisou aqui, mas anota aí que o comprimento da circunferência é 2πr. Essa fórmula também tem que saber quando a gente fala do círculo, da circunferência. 2πr é o comprimento da circunferência. Sabendo as fórmulas fica fácil, mas tenho dificuldade em decorar ou aprender elas. Repetição, repetição. Matemática a gente não consegue estudar de uma maneira passiva, assim, de vou estudar matemática, daí eu pego aqui e vou dar uma lida nisso, na apostila. Tem que fazer. Outra coisa é anotação. Anotações. Toda vez que você vai consultar uma fórmula porque não lembrar no primeiro momento, está tudo certo. Mas vai usar e não lembra, anota. É 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 15 vezes, até que aquilo saia do papel. Só que a fórmula sozinha, vou só decorar a fórmula. É meio morto isso. Não funciona tão bem quanto fazer questões. A minha dica é fazer questões. E eu recebi algumas perguntas sobre isso, né? Como é que eu reviso nessa reta final? Já terminei todas as aulas do curso. Questões, questões. Melhor maneira de continuar praticando, fixando e até sendo surpreendido por algum enunciado diferente é fazendo questões. Terminou de estudar? Questões. No começo do estudo, é revisar o básico da teoria que precisa, fazer a anotação das fórmulas e depois questões. Cada fórmula que aparece, que você vai precisar usar, anota de novo. Anota de novo, toda vez que vai usar. Eu acho que círculo cai. Isso aí, também acho. Meu palpite é uma questão como essa. Um dos palpites, né? Questão 8. Questão 8. Qual é o valor dos juros produzidos em uma aplicação sob regime de juros simples de um capital de R$18 mil a uma taxa de 1% durante 7 meses, uma taxa mensal de 1%. Pergunta qual é? O valor dos juros. Sublinha, circula, destaca aquilo que você vai ter que responder. Quando terminar o cálculo, tem que encontrar o valor dos juros. Outra coisa importante, taxa e prazo sempre na mesma unidade de tempo. Não pode misturar uma taxa mensal com o prazo em anos. Não pode misturar uma taxa bimestral com o prazo em semestres. Primeira coisa é essa, taxa e prazo na mesma unidade de tempo. Definição de juros simples. Se a gente tem 7 meses com taxa de 1% ao mês, a gente vai ter um total de 7% de juros. Porque no primeiro mês é 1% de 18 mil. No segundo mês é 1% de 18 mil. No terceiro mês, 1% de 18 mil e assim segue. 1% a cada mês. Do mesmo valor. Do mesmo valor. Vai ter um total então de 7% de juros. 7% de 18 mil reais. Aqui a conta é o seguinte, 1%, conta nenhuma, 1% é só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. 1% de 18 mil, 1% de 18 mil, 180.
Deslocou a vírgula 2 casas para a esquerda e acabou. Se eu quero 7%, eu faço isso vezes 7. 180 vezes 7. 1.260. R$ 1.260, pode marcar aqui, letra C é a correta nessa questão. 1.260. Qual era a pergunta? Juros. Tudo certo, então, respondido. Professora, eu prefiro a fórmula. Tudo bem. Vou botar aqui um ou. Juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital vezes a taxa vezes o tempo. O que a gente quer saber? Juros. Qual é o capital? R$18.000. Qual é a taxa? 1%. Tempo, 7 meses. 1% não é 1. Aquele porcento é uma divisão por 100 e ele não pode nem aparecer, nem desaparecer de graça. 1%, 1 sobre 100. Como é multiplicação, eu consigo simplificar 2 zeros do 100 com 2 zeros do 18.000. Sobrou 180 vezes 7, que é 1.260. Da mesma forma que a gente tinha encontrado na solução anterior. Então, se você prefere a fórmula e sabe a fórmula, tudo certo. A definição de juros simples é aplicar a taxa sobre o capital, sobre o valor inicial. Em juros simples, vai render o mesmo tanto em cada um dos meses. É isso que significa. Se é 1% ao mês, significa um rendimento de R$ 180 por mês. 180 no primeiro mês, 180 no segundo mês, 180 no terceiro mês, durante 7 meses aí nessa questão. Pergunta era os juros, mas, de novo, sempre dê olho na pergunta, no enunciado. Se a pergunta fosse um montante, o que é um montante? O que é um montante? Capital mais juros. Capital mais juros. Se perguntasse o montante, a gente faria a soma do capital com os juros. Tá? Então fica de olho na pergunta, porque a gente às vezes calcula qual é o valor dos juros e não é essa a resposta ainda. Porque a questão pede, por exemplo, o montante. Nesse caso era só isso mesmo, só o valor dos juros. Essa de juros tem como fazer pela fórmula FIS. Tá? Pela fórmula FIS, tá aqui, ó. Teorema de Tales. Juarez pergunta se pode cair teorema de Tales. A meu ver, não está no edital, né? Não está explícito no edital. Acho pouco provável. Porque está diferente do edital de bombeiro e de soldado. No edital de bombeiro tem teorema de Tales, então se você vai fazer a prova de bombeiro, lá está explícito o teorema de Tales. Na prova de soldado da Brigada Militar, não está, tá? Mas também não custa, né? Se você está estudando, dê uma olhadinha ali no teorema de Tales, porque é proporção, né? Retas paralelas, cortadas por transversais, daí faz a proporção ali dos segmentos. Não custa dar uma olhadinha nisso também. Então, seguimos. Tá? Eu fiz com a fórmula, depois você me diz se está tudo bem ali na questão usando a fórmula. Questão 9. Santo Augusto, prova deste ano, 2025. E teve outras provas recentes da Fundatec. Algumas delas a gente não sabe quem é o examinador, mas pelo tipo do enunciado, pela cara que tem a questão, dá para ter uma noção. Questões exatamente como essa 9 apareceram em outras provas recentes da Fundatec. Então, acho sim que pode aparecer também na prova de soldado. Progressão aritmética. O primeiro termo é 6, o A1 é 6 e a razão é 5. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência em que cada termo a partir do segundo a gente obtém somando um valor constante que é a razão. A definição de PA é isso aqui, ó. Primeiro termo é 6, mais 5 dá 11, mais 5 dá 16, mais 5 dá 21 e assim vai. Até vou continuar ou não, parei.
Isso é definição. Tô só entendendo o enunciado, tô te relembrando a definição de progressão aritmética. É uma sequência construída somando um valor constante, que é a razão. Neste caso, a gente tem o valor do A1 e tem o valor da razão. A razão é 5. A soma do oitavo termo com o 15º. O oitavo termo qual vai ser? O A1 mais 7 vezes a razão. A definição de progressão aritmética, como consequência, a gente vai ter isso. Estou no primeiro termo, quero chegar no segundo termo, eu vou somar a razão uma vez. Então, somei a razão, cheguei no segundo termo. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Para chegar lá no oitavo termo, eu vou somar a razão 7 vezes. Mas eu vou colocar aqui também a fórmula do termo geral para quem prefere com fórmula. A fórmula é assim, ó, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu só quero que você observe que esse N menos 1 é 1 a menos do que aquele N. Se eu estou falando do oitavo termo, eu vou somar a razão 7 vezes. N menos 1, 1 a menos do que o termo que a gente vai usar. Tenta lembrar da fórmula da maneira mais amigável possível. Quem é o A8? O A1 é 6, mais 7 vezes a razão, que é 5. Primeiro se faz a multiplicação, 7 vezes 5, 35. Então, o oitavo termo é 41. O outro termo que a gente precisa é o 15. O 15º termo é o A1 mais 14 vezes a razão. Quem é o primeiro termo? 6. A razão é 5. 14 vezes 5 dá 70. 70 mais 6, 76. O enunciado pedia a soma do oitavo com o 15º. Esses dois termos que a gente encontrou, agora a gente vai somá-los. 41 mais 76, 117 é a resposta aqui. Pode marcar letra C de casa, C de coração, é a correta nessa questão. Não é difícil essa, né? Um pouco? O que você acha dessa questão? Você pode, inclusive, continuar aqui calculando, ó, 26 mais 5, 31, mais 5, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76. Definição de PA. Definição de PA. E nas provas recentes da Fundatec, tem outras questões como essas. Tem outras questões como essas. Essa aqui, Santo Augusto, ó, foi uma prova também feita pelo examinador que vai fazer a prova de soldado. E é de uma prova de nível superior. Cargo de contador, um cargo, então, de nível superior. Vou só dar uma olhadinha aqui se está tudo certo. Barbadinha, né? Essa é boa, pode cair? Vamos mentalizar. Se a questão é boa, essa aí vem na prova. Pode colocar uma de juros que pede ano, mês e outras variáveis? Podemos programar para uma próxima aula, né? Porque hoje eu fui escolher questões do professor examinador que vai compor a banca, né? Que vai fazer as questões da prova de soldado da Brigada Militar. Então, numa próxima, posso, tá? Progressão aritmética, lembrou a definição? Somando sempre um valor constante. Se fosse progressão geométrica, o que muda? Que a sequência é construída multiplicando por um valor constante. PA a gente constrói somando e PG a gente constrói multiplicando por um valor constante, que é a razão daquela sequência. Questão 10, última questão do material de hoje, né? Última questão do material de hoje. E eu quero saber a resposta. Quero saber a resposta. O que você marca aí na questão 10? Uma cantina são vendidos 3 tipos de lanches salgados. Tem hambúrguer, tem sanduíche, tem cachorro-quente. São vendidos 2 tipos de bebidas, refrigerante de lata e copo de suco.
E como sobremesa, a cantina vende 4 tipos de docinhos: brigadeiro, quindim, pudim e trufa de frutas. Quantas combinações diferentes um aluno pode fazer para o seu lanche com essas opções, comprando um item de cada? Comprando um salgado, uma bebida, uma sobremesa, um de cada. Vou botar aqui e uma sobremesa. Quantas combinações diferentes um aluno pode fazer para a escolha do seu lanche, se ele vai comprar um salgado, uma bebida e uma sobremesa? Quero saber o que você responde aí nessa questão. Vamos lá, que vou aguardar a resposta. Tem muita gente aqui ao vivo nesse momento comigo para me deixar sem resposta. A análise combinatória, o que a gente vai usar aqui? Vou dando as dicas, ó. Princípio fundamental da contagem. Princípio multiplicativo. Princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, resolve boa parte dos problemas de combinatória e é só multiplicar. Pode acreditar, só multiplicar. O nome é princípio multiplicativo. Traduzindo, é só multiplicar. Quantas opções eu tenho para escolher isto? Quantas opções eu tenho para escolher aquilo? Quantas opções eu tenho para escolher aquele outro? E multiplica. Só isso. Só isso. Qual é a resposta? 3 vezes 2 vezes 4. Letra E, letra E, letra E, letra E, letra E. Isso aí. Ótimo. Letra E. Para a escolha do salgado existem 3 opções. Para a escolha da bebida existem 2 opções. Para a escolha da sobremesa existem 4 opções. Multiplicação. 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. Marcamos aqui, letra E é a correta nessa questão. Princípio fundamental da contagem resolve, além desses tipos de problemas, resolve aqueles problemas também que são de arranjo simples, permutação simples. Quando a gente fala em anagramas, com letras que não são repetidas, dá para fazer assim também, multiplicando. Quando a gente fala em fazer uma senha, a ordem dos caracteres ali da senha importa, dá para fazer só multiplicando. Vale ouro. Vale ouro. O princípio fundamental da contagem é bastante usado e esse tipo de enunciado tem também aparecido nas provas mais recentes da Fundatec. Algumas provas recentes a gente não tem certeza de quem é o examinador, porque não são todas as provas em que essa informação é divulgada. Essa nominata dos examinadores não é sempre que a gente tem acesso. Mas existem enunciados muito semelhantes, assim, muito a cara de um focinho do outro. E que provavelmente sejam elaboradas pelo mesmo professor. Tá? Muito dificilmente seria uma pessoa diferente escrevendo tão igual. Esse é um tipo de enunciado que andou aparecendo nas provas mais recentes da Fundatec. Diferente disso, parecido com isso, mas diferente disso, que você tem que separar completamente, é quando a gente tem combinação. Dentro de análise combinatória, quando dá para fazer multiplicando, beleza, você faz pelo princípio fundamental da contagem. Fácil. O principal aqui a diferenciar é quando houver uma combinação simples. Combinação simples, a ordem não importa. Se eu vou formar uma palavra, uma senha, a ordem importa. Se eu tenho funções diferentes, cargos diferentes, a ordem importa. Numa combinação, a ordem não importa. Vou colocar aqui um exemplo. Fazer um suco de 2 frutas, tá? Vou chegar em casa e vou fazer um suco de 2 frutas. E eu tenho 6 frutas diferentes em casa. Tenho 6 frutas, tenho lá manga, abacaxi, laranja, morango, kiwi, tenho 6 frutas em casa. E eu quero chegar em casa e fazer um suco de 2 frutas. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher essas 2 frutas que eu vou fazer o suco? Quantos sucos diferentes eu consigo fazer com 6 frutas? Se eu vou usar 2 frutas de cada vez. Entendeu a pergunta? Eu tenho 6 frutas,
tá? Tenho 6 frutas e eu vou fazer um suco com 2 frutas. Daí eu pergunto, coloco laranja e coloco morango. Entendeu o seguinte, que se eu coloco laranja e morango, por exemplo, tá? Por exemplo, se eu coloco laranja e morango, isso é igual a colocar morango e laranja. Não vai ter um suco diferente por eu ter trocado a ordem das frutas. Eu tenho 6 frutas e vou escolher 2 para fazer meu suco. Não vai fazer diferença. Ah, botei no liquidificador a laranja primeiro, botei depois o morango, bati. O suco que eu tenho é igual ao que eu vou ter colocando morango primeiro e laranja depois. A ordem das frutas ali no suco não vai formar um suco diferente. E daí eu tenho uma combinação. Daí eu tenho uma combinação simples. Quantos sucos diferentes eu posso fazer? Estou desafiando. Não está no material, não estava previsto, quero saber. Quantos sucos diferentes eu posso fazer? Com 6 frutas. Combinação, já falei que é combinação, Combinação de 6 frutas para escolher 2. Combinação de 6, 2 a 2. 6 vezes 5, você vai abrir o 6, 2 fatores. Abrir o 6 é fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vai abrindo o fatorial do 6. Quantas vezes? 2 fatores, porque eu quero fazer uma combinação 2 a 2. E daí no denominador tem que abrir o 2. Fica então 30 dividido por 2. A resposta deste meu exemplo é 15. E isso também é importante que você saiba fazer. Resposta aí é 15. 15, tá? 15. Quando a ordem importa, separa em 2 grandes grupos. Quando a ordem faz diferença, quando a ordem importa, você pode colocar ali os tracinhos e fazer multiplicando. Para senhas, palavras, anagramas, formar uma fila, dá para fazer multiplicando. Agora, se a ordem não faz diferença, daí a gente tem uma combinação. E combinação, ou a gente usa toda aquela fórmula da combinação, ou a gente usa essa simplificação da fórmula. São 15 sucos diferentes que a gente consegue fazer. Certo? Quero saber como foi, se estão tudo bem, felizes, mais tranquilos, se querem fazer mais questões num outro momento. Comentem aí para eu saber, deixa o recado. Se você assistir essa aula depois, que não ao vivo, também me deixa nos comentários aí para saber se ficou tudo claro, se tem dúvida em alguma questão, se quer sugerir algum outro assunto. Para a gente se encontrar aqui novamente antes da prova. Se você perdeu, tem uma live anterior a essa, que acho que foi finalzinho de março, logo depois da publicação do edital. Com questões variadas também, com funções, com geometria, com progressões, com análise combinatória. Acho até que lá eu fiz uma questão muito semelhante a essa de combinação. Então, se você não tinha acessado, tem essa outra live aí de matemática com questões da Fundatec do finalzinho de março. Vamos ver quais são os comentários. Faz mais. Fórmula da combinação simples. A fórmula da combinação simples vou colocar aqui. A fórmula mesmo da combinação é assim, ó. Combinação de N PAP. N fatorial dividido por P fatorial. N menos P fatorial. Fórmula da combinação é essa aqui. Tá? N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Daí a sugestão, para não precisar fazer toda aquela fórmula ali, é a simplificação da fórmula. Vou colocar aqui mais um exemplo. Eu tenho combinação de 8, 3 a 3. O que eu faço? 8, 7, 6. Parou. Vou abrir o 8, 3 fatores. 8, 7, 6. Parei. E embaixo, abre o 3. 3, 2, 1. Aqui eu posso simplificar. 3 vezes 2 dá 6. Sobrou 8 vezes 7, 56. Combinação. No enunciado, tem que entender que a ordem não importa. Que simplesmente mudar a ordem dos elementos não muda o agrupamento formado. Isso é uma combinação. Na conta, ou você usa toda essa fórmula, ou você usa a simplificação dela. Certo?
Que bom, então, muito obrigada a quem pôde estar ao vivo, muito obrigada pelas perguntas, pelos comentários, que bom que gostaram da aula. E sim, a gente pode se encontrar aqui de novo, tá? Se quiser sugerir questões ou algum conteúdo específico, também deixa nos comentários ou me chama ali no Instagram para a gente definir quais são os conteúdos mais interessantes ou as questões mais importantes para a gente continuar revisando para a prova de soldado e também para a prova de bombeiro, que são os mesmos conteúdos. Nessa live eu chamei para soldado, particularmente, porque é a composição, o examinador da prova de soldado. Mas em breve teremos também a definição da prova de bombeiros e muito provavelmente seja o mesmo professor de matemática que fará as questões. E são os mesmos conteúdos de matemática aí no edital de soldado e de bombeiro também, certo? Então uma aula que serve para esses dois grupos aí de concursos. Me despeço por aqui então, beijos e até uma próxima. Valeu, obrigada!